paz do Senhor, adolescentes. É uma alegria, um privilégio para nós podermos estar aqui juntos, ouvindo a voz do Senhor, aprendendo a palavra de Deus e crescendo diante do Senhor. Nós vamos começar clamando pelo poder que há no sangue de Jesus. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, nós queremos clamar pelo poder que há no sangue de Jesus. E em nome de Jesus, nós queremos te pedir, ó Pai, que tu possas nesta hora retirar do nosso coração, da nossa mente, tudo aquilo que não vem de ti. Pai querido, para que possamos estar libertos para ouvir a tua voz, Senhor, e aprender de ti, Senhor. Nós clamamos assim, pelo poder que há no sangue de Jesus e em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar um louvor de clamor ao Senhor. Perdoa-me, Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Como é bom podermos estar libertos e sentir a presença do Senhor. Vamos continuar louvando o nome do Senhor com o louvor Deus falou comigo. Nesse mês, nós estamos orando de uma maneira especial pelas nossas famílias. E na aula passada, nós vimos o momento da saída, que antecedeu a saída do povo do Egito. Nós vimos a 9ª praga. E vimos ali que houve trevas intensas na casa dos egípcios. Mas na casa do povo do Senhor, na casa dos hebreus, havia luz. Na casa do povo do Senhor, as pessoas podiam se ver, podiam olhar umas para as outras e ter comunhão umas com as outras. E vimos que isso apontava para o tempo que nós vivemos hoje, que é o tempo do breve, o tempo da breve volta do Senhor Jesus. E vimos ali que houve uma diferença muito grande entre quem temia ao Senhor e quem não temia, entre aquele que era santificado ao Senhor e aquele que não se santificava ao Senhor. E a nossa aula hoje vai falar sobre isso, sobre essa diferença entre o que é ser santo e o que é ser profano.
Vamos ler o texto que é a base da nossa aula de hoje. Podemos ler juntos? Está em 1 Samuel 2:26. E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Para falarmos do que é santo e profano, nós vamos falar de Samuel e também sobre Ofni e Finéias. A mãe de Samuel se chamava Ana e o pai de Samuel se chamava Eucana. Ana e Eucana moravam na montanha de Efraim, mas o templo, o tabernáculo, estava montado em Siló. Então, de ano em ano, Ana e Eucana iam a Siló adorar ao Senhor. E ali em Siló estava o sumo sacerdote Eli e os seus filhos Ofni e Finéias. Naquela época, o povo de Israel era conduzido pelo sumo sacerdote. Era o sumo sacerdote que julgava o povo, era o sumo sacerdote que ouvia a voz do Senhor e trazia orientação para o povo e também levava os pedidos do povo, as necessidades do povo ao Senhor. E como Ana e Eucana, que eram os pais de Samuel, iam a Siló todos os anos, naquele ano eles foram a Siló adorar ao Senhor. E Ana foi ao templo para orar ao Senhor, porque Ana era uma mulher muito triste, porque ela não tinha filhos. E Ana foi ao templo para colocar diante do Senhor a aflição da alma dela. E Ana se ajoelhou ali e ela começou a falar do Senhor, do que era a dor da alma dela, do sofrimento, porque ela sabia que o Deus de Israel era o Deus Todo-Poderoso, era o Deus que podia alegrar a vida dela. Então Ana começa ali a colocar diante do Senhor a sua petição e Ana faz um voto ao Senhor. Ana diz assim: Senhor, Deus dos exércitos, se tu atentares para a aflição da tua serva e deres à tua serva um filho varão, eu o entregarei a ti, para que ele te sirva durante todos os dias da sua vida. E enquanto Ana orava, Ana estava tão aflita que Ana não falava as palavras com a boca, não pronunciava. Ana falava no seu coração. E Eli estava assentado numa cadeira próximo a um pilar do templo e olhava aquela situação ali de Ana. Então o profeta Eli, o sumo sacerdote Eli, se aproxima de Ana e diz: mulher, aparta-te do vinho. E Ana olha para ele e diz: meu senhor, não tenho tomado bebida forte e nem vinho. Eu estou derramando a minha alma perante o Senhor. Então ele vê a situação de Ana e ele diz assim: o Deus de Israel te conceda, vai em paz, o Deus de Israel conceda-te a tua petição que pediste. E aqui Ana, a palavra diz que Ana já não estava mais triste, porque a fé com que Ana se derramou diante do Senhor e como Ana creu que o Deus dos exércitos de Israel, o Todo-Poderoso, havia ouvido essa petição, a Bíblia diz que o semblante de Ana já não era triste. Então Ana vai e volta para a região onde eles moravam ali, que era a montanha de Efraim, e Ana concebe. E Ana tem um filho, e ela coloca o nome desse filho de Samuel, porque quer dizer ouvido por Deus. E Ana cuida de Samuel enquanto ele é muito pequenininho, e assim que Samuel é desmamado, Ana leva Samuel até Siló para cumprir o voto que ela tinha votado ao Senhor, o compromisso que ela tinha feito com o Senhor. E ela vai até Siló e leva o menino ainda muito pequeno. A palavra diz que Samuel era ainda muito pequeno quando foi levado ao templo para ser consagrado ao Senhor. E Ana diz assim: sumo sacerdote Eli, por este menino orava eu, e Deus me concedeu aquilo que eu pedi, e eu vim para entregá-lo, para que ele sirva ao Senhor durante todos os dias da vida dele. E assim foi. E Ana consagrou Samuel, cumpriu o voto. Ana fez um cântico ao Senhor de tamanha alegria que ela sentia
pelo Senhor ter respondido a oração. E Samuel, então, ficou ali no templo com o sumo sacerdote Eli. Samuel agora passaria a ter uma vida diferente. A vida de Samuel seria especial. Ele seria um homem grandemente honrado, tanto diante dos homens como diante de Deus. E o menino Samuel amou aquele chamado. Mas de uma maneira diferente, estavam ali os filhos de Eli, que se chamavam Ofni e Finéias. E a palavra nos relata que Ofni e Finéias eram muito desobedientes ao Senhor. Ofni e Finéias, eles tiveram o privilégio de nascerem numa tribo especial dentro do povo de Israel, que era a tribo de Levi. O Senhor separou a tribo de Levi para que servisse e ministrasse dentro da tenda da congregação. A tribo de Eli, ela seriam os homens que estariam face a face com Deus, aqueles que estariam ouvindo durante toda a sua vida a voz de Deus. E Ofni e Finéias tinham sido honrados por Deus com essa vida de serem filhos do sumo sacerdote de Israel, de serem sacerdotes em Israel. Mas Ofni e Finéias não deram valor a isso. Sabe o que a palavra diz? A palavra diz que Ofni e Finéias não conheciam ao Senhor. Que coisa terrível, adolescentes! Eles nasceram dentro da casa do Senhor. Eles foram escolhidos para conhecerem e viverem os mistérios do Senhor. Mas eles não valorizavam. Eles faziam as coisas de maneira totalmente errada. O povo ia até o templo, até o tabernáculo, a tenda da congregação, para fazerem as suas ofertas de louvor, oferta pelo pecado. E ali o povo tinha o desejo de se chegar a Deus. Mas Ofni e Finéias impediam que o povo se achegasse a Deus. Um exemplo que eles faziam era que toda oferta precisava que a gordura fosse queimada. E antes que a gordura fosse queimada, Ofni e Finéias tomavam à força aquela oferta que seria do Senhor e tomavam para eles. Dessa maneira, eles impediam que o povo chegasse ao Senhor e também impediam a bênção na vida deles. De maneira tal que a palavra fala que o povo já não ia sacrificar ao Senhor no tabernáculo. Que coisa terrível! Mas a palavra nos fala que era grande o pecado destes jovens ao Senhor. Ofni e Finéias são exemplo daquele que é profano, daquele que é desobediente, daquele que, mesmo conhecendo os preceitos do Senhor, não obedece à voz do Senhor. Mas vejam, queridos, Samuel também estava ali. E olha que coisa interessante, Samuel estava vendo tudo de errado que Ofni e Finéias estava fazendo, mas Samuel, apesar de ser menino e ver aquilo tudo errado ao seu redor, Samuel não fazia as coisas erradas. Samuel obedecia aquilo que ele estava aprendendo diante do Senhor, na lei que o Senhor tinha deixado. Samuel acordava todos os dias e ministrava com amor, aprendendo a fazer os sacrifícios, as ofertas, a cuidar com amor das coisas sagradas do Senhor, ainda que ele estivesse vendo as coisas erradas. E um dia, Samuel estava deitado para dormir e Samuel ouviu uma voz que dizia: Samuel, Samuel. E Samuel foi ao quarto de Eli, ali onde Eli estava dormindo, e disse: Senhor, Eli, o Senhor me chamou? E ele disse: não, vai deitar. E isso aconteceu 3 vezes. Foi quando o profeta Eli entendeu que era a voz do Senhor. E Eli disse: Samuel, vai, e se você ouvir a voz novamente,
você diz assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Samuel era obediente, e assim Samuel fez. Samuel voltou para o seu quarto e ele ouviu mais uma vez a voz do Senhor chamando: Samuel, Samuel. E Samuel respondeu com muita alegria: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Queridos, há algo de maravilhoso aqui. A palavra diz que então o Senhor veio e ali esteve. O Senhor estava no quarto do mancebo Samuel. De todos aqueles que estavam vivendo juntos ali com Samuel, Samuel tinha o privilégio de ter a presença do Senhor ao lado dele. E veio o Senhor e ali esteve. Durante todos os dias da vida de Samuel, Samuel ouviu a voz do Senhor. Samuel teve intimidade com o Senhor e Samuel foi um homem honrado diante dos homens e diante de Deus. Vejamos então, com o exemplo que nós tivemos de Samuel, não é porque os nossos colegas ou as pessoas ao nosso redor estão fazendo as coisas erradas que nós vamos fazer. Não, não vamos fazer. A palavra diz: ser-me-eis santos, porque o Senhor, sou santo, e sem santidade ninguém verá a Deus. E Ofni e Finéias? Qual foi o fim de Ofni e Finéias? Houve uma guerra e os filisteus vieram contra o povo de Israel. E quando Ofni e Finéias, desobedientes, profanos, foram para a guerra, o resultado foi morte, porque não tinham comunhão com o Senhor. Sem comunhão com o Senhor não há como vencer, não há poder para a batalha. Só quando nós estamos em comunhão com o Senhor, em santificação, assim como Samuel estava, é que nós recebemos poder do Senhor para sermos vencedores. Vocês se lembram? Ao que vencer. Ofni e Finéias não foram vencedores. O fim de Ofni e Finéias foi morte. Mas Samuel é para nós um exemplo de santidade, daquilo que é ser santo, que é viver em obediência. Com certeza Samuel via as coisas erradas que Ofni e Finéias estavam fazendo, mas ele ia na lei do Senhor, ele meditava na lei do Senhor e ele seguia aquilo que o Senhor estava orientando para que ele fosse vitorioso. Queridos, o Espírito Santo, ele quer limpar o nosso coração. Ele quer retirar tudo aquilo que possa impedir que nós tenhamos uma vida de santidade ao Senhor. Tudo aquilo que impede que nós estejamos próximos do Senhor para ouvir a sua voz. Então é necessário que você se ajoelhe no seu quarto, clame ao Senhor, não só nos momentos de dificuldades, mas nos momentos bons também. Senhor, fala-me mais sobre ti. Medita na palavra, busque intimidade com o Senhor, para que você possa, através da palavra e do ouvir do Senhor, ser santificado, para que você seja vencedor. Nós vemos que o Senhor nos deixou uma promessa: aqueles que obedecem e se santificam. Quando nós começamos a ouvir a palavra do Senhor e amar ao Senhor, o Espírito Santo ele vai imprimindo em nós o caráter de Cristo e nós vamos nos identificando com o Senhor Jesus. Nós vamos nos identificando como a esposa santificada e adornada, porque um dia nós ouviremos o nosso nome ser chamado nas nuvens e o Senhor vai dizer: vem, filho amado, porque já está pronto o lar que preparei para vós. Queridos, busquem a santidade diante do Senhor para que você seja um vencedor. A paz do Senhor.